carta com o compilado dessas sugestões apresentadas. Agora, para apresentar a pesquisa Como nos deslocamos na região metropolitana de Goiânia, a mobilidade do usuário do transporte coletivo, convidamos o senhor Arlindo Fernandes, sócio-diretor da Oficina Engenheiros e Consultores Associados, empresa paulista de engenharia com foco em mobilidade urbana e transporte. Bem, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço a organização do evento, ao Grupo Jaime Câmara, ao Jornal Popular, aos técnicos, autoridades públicas, que dedicam esse tempo a esse debate tão importante, como foi salientado por todos os oradores aqui que me antecederam, né? O tema realmente é um tema sensível para o bom funcionamento das cidades. Estamos trabalhando nesse projeto, nesse estudo, com a finalidade de colaborar, de propor mudanças, melhorias, e começando por entender o problema, né? Então, eu vou fazer uma apresentação aqui técnica. Como engenheiros, adoramos números, né? Então, antecipadamente, agradeço a atenção que vocês possam dar, ainda que seja um pouco cansativo, muitos números, mas eu acho bastante relevante colocar para vocês essas informações para reflexão. Esse estudo que estamos desenvolvendo, ele tem esse nome: Novo Plano Operacional, NPO. 3 palavras tem nesse nome. Novo, que de fato precisamos sempre aperfeiçoar o que temos, sempre precisamos atualizar as redes, em particular aqui na região de Goiânia. Plano, porque precisamos de fato planejar as coisas, né? Acho que a questão é muito importante trabalhar com o conhecimento, com uma base técnica, aliado a tudo aquilo que é percepção, que é sentimento, que é informação informal que todo mundo tem e que contribui para o debate. Aliar essas coisas é planejar, é atuar dentro de nenhuma coisa só empírica e também não tão somente técnica, matemática, quantitativa. Temos que aliar essas coisas. Então, plano é isto. É poder formular algo com uma base e com um roteiro e com uma metodologia. E operacional, principalmente, porque o nosso foco é serviço. Tudo o resto é meio. Infraestrutura, modelo tarifário, modelo de remuneração, modelo de gestão. O importante é qual é o serviço para atendimento das viagens cotidianas no território que temos que oferecer. Então, no fundo, nós temos que ir do objetivo para os meios. Às vezes a gente se prende, é o caso, por exemplo, de infraestrutura, né? Fica um grande debate da infraestrutura, sem, contudo, falarmos do serviço que temos que oferecer. Então, o produto nosso, sempre falo, o que nós, transporteiros, para dizer assim, fazemos? Produzimos viagens. Viagens para um modo, no caso coletivo, para atendimento de deslocamentos da população no território. Esse é o nosso objeto de atuação, o serviço. E ele é caracterizado por tudo mais que o faz se materializar, no nosso caso, com o deslocamento dos ônibus na cidade. O NPO, ele então é um estudo técnico, o qual aborda a demanda, a oferta e a qualidade. Qualidade, também produtividade do serviço. E isto integrado para gerar um conjunto de objetivos. Um primeiro é atualizar a RMTC. Carlos Maranhão, há pouco, falava aqui
da questão de como a rede de Goiânia é vista fora daqui da região, em muitas cidades, em muitas regiões brasileiras. E, de fato, isso é verdade. A rede integrada, a RMTC, é um conceito único. Recife também tem um modelo similar. Mas ele é, salvo esses dois exemplos, todos os demais são de sobreposição de serviços, de competição de serviços, que às vezes parece que é bom, mas nem tanto. A integração, a conectividade é fundamental em qualquer rede, senão não se chamaria rede. Rede é isto, é articulação. E, portanto, precisamos trabalhar para aperfeiçoá-la, para atualizá-la. E quando eu falo isso, vocês vão observar daqui a pouco, nós estamos falando em atender demandas, desejos que possam não estar sendo bem atendidos, inclusive de interesses locais dos municípios. E aí é o segundo ponto dessa apresentação, desse slide que está aqui na tela. Melhorar a qualidade, evidente, isso é fundamental para a imagem e para o atendimento ao cidadão. Fortalecer o transporte coletivo. Nós só temos condição de mudar a matriz de viagens, a divisão modal, se o transporte coletivo for forte. Senão, nós vamos fazer discurso. Nós precisamos ter, de fato, um serviço bem colocado, com investimento, com subsídios, não importa. Aí nós estamos falando de meio, mas nós temos que ter um serviço forte, para que as pessoas possam enxergar nele uma opção preferencial de se deslocar na cidade. E isso tem a ver com ampliar a competitividade com o modo motorizado individual, que aqui, nessa plateia, como eu, muitos de nós, quase todos, andamos nele. Ampliar a demanda atendida é consequência. E junto com isso, vem produtividade, vem capacidade de investimento, vem um círculo positivo. E gera economia para reinvestir. Esse trabalho, ele teve uma boa pesquisa, que eu vou falar daqui a pouquinho. Trabalhamos com software de simulação de rede, que simula os carregamentos, como as pessoas circulam, dado uma matriz de origem e destino. Um diagnóstico. Estamos promovendo reuniões com os municípios, começamos há pouco tempo, para ter esse tipo de informação, de planos novos, ocupações novas, planos de desenvolvimento, necessidades, enfim, aquilo que a autoridade pública dos municípios, os seus secretários, seus técnicos tenham para contribuir para o debate. Formular propostas, discutir com a CMTC, que é o órgão gestor da RMTC, discutir com os municípios e com o Estado, estabelecer um plano de compromissos privado e público e implantar tudo isso. Isso é uma longa trajetória para chegar àqueles objetivos que eu mencionei. Como eu falei, duas linhas de raciocínio. Do lado aqui em pé, a parte matemática, a parte técnica, né? Avaliação de origem e destino, carregamento das linhas, lotação das viagens, tudo isso a gente obteve desse trabalho. Avaliação das integrações, né? Quantas? Onde? Que tempo? Avaliação de receitas, custos e produtividade. Isso aqui é base matemática, base técnica. E na horizontal lá, os inputs de projetos de desenvolvimento urbano, leitura dos agentes públicos do problema, propostas e sugestões, e aqui também, até o prefeito Iris mencionou algumas de reescalonamento de horários, né, que seria uma forma que diminuiria os horários de pico, mas tudo isso são propostas, não importa quais são, que tem que vir à mesa para serem debatidas a sua viabilidade e possibilidade de ocorrer. E conceitos de rede, de desenho de rede. Tudo isso para ter concepção. Concepção do quê? De desenho de rede, criação e supressão de linhas, mudar algumas coisas, o modelo operacional e físico de infraestrutura e o modelo tarifário. Como mencionei, planejar, estudar é importante. E como fazer isso para um assunto que é transporte? É conhecer origem e destino das viagens. Então, esta pesquisa,
esse trabalho que foi feito é conhecer a demanda. Bem, trabalhamos com pesquisas com o usuário, dados do sistema de bilhetagem, do CityPass, dados do monitoramento, para compor uma matriz de origem e destino do transporte coletivo. Não vamos confundir com a origem e destino de todos os modos, que só seria possível com uma pesquisa AD domiciliar que não está disponível para a região. A última é de 2000. Né? E esta, sim, teria uma abrangência de conhecer as viagens pelo modo individual, pelo automóvel, pela motocicleta, de bicicleta, a pé e tudo mais. Mas acho que a região avançará em conseguir ter essa pesquisa, esses dados, essa origem e destino. Então, tudo que eu falar aqui é OD do ônibus. Tá? Fizemos essa pesquisa de que forma? Entrevistamos uma amostra de 98 mil, arredondando, pessoas nos terminais, perguntando a ela, de onde tu vem, para onde você vai, quais linhas você pegou, quais linhas você vai pegar, onde você vai transferir, qual foi o bairro de origem no início e qual é o no final. Entrevistamos no eixo Anhanguera 38 mil pessoas. Por quê? Você entra numa estação do eixo, você não sabe se ele vai para a direita ou vai para a esquerda. Ele vai para o Dergo ou ele vai para o Novo Mundo? Lá ele pega o quê, né? Então, nós entrevistamos os acessos às estações. Somando tudo, 137 mil entrevistas foram feitas com as pessoas. 1 em cada 3 pessoas que usam o transporte praticamente foram entrevistadas para mapear essa origem e destino. Aqui apenas um exemplo. Óbvio que tem casos extremos de pessoas que usam 6 ônibus para fazer uma viagem. A maioria usa 2, 1, 2, né? Mas esse histórico de tudo que ele pegou antes e tudo que ele pegou depois foi objeto das entrevistas e depois da expansão da pesquisa. Com qual objetivo? Saber o destino, quantidade de integrações, embarque nas linhas do terminal, porque vejam, como é que a empresa operadora hoje, o consórcio Redimob, que é que faz isso, dimensiona uma linha de ônibus? Você tem o passageiro da catraca, mas você não tem o passageiro de terminal. Ele entra pela porta de trás. Ele não passa pela catraca. Só tem um jeito de sabê-lo, contando. E isso foi feito aqui. Contar quantos embarques acontecem em cada linha, em cada horário do terminal. Aqui eu deixei Anhanguera, que eu já mencionei, perguntando em que estação você vai desembarcar, em que terminal você vai desembarcar. Né? Então, entrevistava a pessoa no acesso a cada estação e ele informava, vou ali para o Dergo, vou ali para Anicuns, eu vou para o Iquego, ele ia dando para nós aonde ele desembarcaria. Bem, e aquilo que eu mencionei há pouco, a contagem dos terminais. Como é que foi feito isso? Leitura dos vídeos. Tem câmera filmando cada ponto de parada do terminal. Então foram feitas 1.600 horas de leitura de vídeo para poder contar. Em vez de colocar o pesquisador lá, analisou a imagem dos vídeos dos terminais que o consórcio tem à sua disposição pela posição das câmeras e tudo mais. Bem, por fim, falta uma coisa. Os passageiros, as demandas que não usam o terminal, que não integram o terminal. E aí nós juntamos 2 bases de dados, bilhetagem e monitoramento. Como? Quando a pessoa passa o cartão dela no ônibus, ele embarcou no ônibus 1000, na linha 2, no horário das 6h10. Perfeito? E no monitoramento eu sei que o ônibus 1000, se eu lembro todo o exemplo que eu dei agora, da linha 2, o horário já não lembro mais. Acho que 9h10, né? Tá vendo que inventar exemplo na hora dá nisso. Mas tudo bem, vocês entenderam, né? Aquele horário, aquele ônibus, naquela linha, estava numa latitude e numa longitude que eu sei onde está no território. Percebe? Muito bem. Depois eu sei que aquele cartão, que tem um número também, ele passou em outro lugar da cidade, às 16 horas, num outro ponto, numa outra coordenada. Juntamos essa base para tirar uma origem e destino pela bilhetagem do monitoramento das viagens não integradas. E somamos as 2 bases de dados. Aquela da pesquisa, expandida, tratada,
com a da bilhetagem do monitoramento. E ao fazer isso, temos um problema. Como é que eu represento isso no território? Como é que eu faço? Eu tenho que usar uma representação do espaço, do território, que a gente chama de zona, no bom sentido. Zona de origem e destino, ou zona de tráfego. Né? Então, este é um exemplo que está aqui na tela, é o mapa de toda a região, com o zoneamento, vocês não estão vendo nada, né? Porque é tudo pequenininho. E aqui um detalhe, cada polígono que está aqui na tela é uma zona de tráfego. E aqueles pontinhos que vocês estão vendo são os pontos de ônibus que tem naquela zona. Então, nós dividimos todo o território em 544 zonas, para poder agregar as viagens nestas zonas. Senão, fica muito difícil qualquer tipo de análise matemática ou analítica que seja. Depois, para entender um pouco isto, que 544 por 544 é um monstro de tabela de dados. A gente totaliza isso por mesozonas ou por macrozonas, para entender um pouco as grandes regiões, os grandes movimentos, como eu vou aqui mostrar para vocês. Mapeamos todas as linhas no software, com aquela base geográfica embaixo, com as zonas, as subzonas, as macrozonas e tudo mais. E o importante, temos, para cada linha e para cada período do dia, um gráfico de comportamento da demanda. Quem nunca viu este gráfico, tem oportunidade. Este gráfico mostra, nessas colunas aqui, que estão na parte de cima, acima do zero, são os embarques. E cada um dos pontos aqui é uma zona que a linha passa. E embaixo é o desembarque. A diferença dos dois gera o perfil de carregamento da linha. Por que isso é importante? Para te mapear aonde tem um segmento mais carregado da linha, aonde está o nível, como está o nível de serviço de cada parte da linha, uma a uma, período por período. Esta linha que está aqui na tela, por exemplo, é a linha 6, é a linha do Veiga Jardim, passa no Cruzeiro, que é aquele ponto. Acho que tem um apontador aqui. Deixa eu ver aqui. Espera aí, gente. Esse que dá, não saber mexer. Pronto. Bem, continuando. Então, aquele ponto intermediário é o Cruzeiro, lá naquele outro que está mais intenso é o Isidória, e lá naquelas desembarques que estão lá no final é a área central. Aliás, esta é a linha precursora do BRT, Norte-Sul, do tramo Sul. É a linha que vem de Aparecida até a rodoviária. E este é o gráfico de comportamento dela. Vocês podem ver as grandes trocas que acontecem nos dois terminais. Isidória ali e o Cruzeiro aqui, né? Nesse ponto. Os terminais são hubs, alguns deles. Exemplo, Isidória, distribui para todo lugar. Bandeiras, distribui para todo lugar. Praça A, distribui para todo lugar. São terminais que articulam a rede. E há outros que são concentradores. Além de um perfil gráfico de cada linha, de cada período, que vai nos ajudar a entender a lotação de cada uma e o perfil de sobe e desce, temos uma matriz, origens e destinos de cada linha. Também para interpretar se nós temos trechos que nós podemos atender melhor ou até verificar outra opção. Tudo isso representado num software georreferenciado, onde estão todos os eixos viários, todas as ligações e todas as rotas. Aqui um exemplo de tela desse simulador, desse software que permite, né, esses exercícios. Como esse, por exemplo, que é um teste de uma linha. Aliás, é uma linha interna à Goiânia. É um teste de uma sobe e desce de uma linha não existente, de uma linha que possa existir, para avaliar o seu comportamento, sua característica. Falado do método, vou falar da demanda. Vamos falar um pouquinho agora dos resultados desse trabalho. Uma primeira questão, que não tem a ver com a pesquisa, mas tem a ver com o processo investigativo do trabalho, diz respeito à nossa área de atendimento. E aqui também, se não me recordo, o prefeito Iris comentou isso, né, sobre como Goiânia, né, cresceu muito e como que era só a cidade passou a ter uma dimensão
territorial imensa. E aqui nessa figura que eu mostro para vocês está a região metropolitana de Goiânia, atendida pela RMTC. Né? Só deixa eu ver aqui o apontador. Só um momento, por favor. Eu acho que eu vou aprender ainda, viu, gente? É aqui? Não, aqui ele está andando. É o laser. O laser, o apontador. Não tem? Então deixa. Tudo bem, gente, vamos tocar aqui. Este é o dedo. Isso, uma vareta aqui ajudava. Isto aqui, este círculo aqui, é o raio de atendimento da RMTC. 42 quilômetros de raio partindo da Praça Cívica. Eu não pus Bela Vista, que Bela Vista ainda é aqui embaixo, está ali no canto da figura, vocês não estão vendo porque tem um sofá, talvez, com 46 quilômetros. Então estão aqui todos os municípios. E o que está aqui no fundo? Essas corzinhas é densidade urbana, população por área. Né? Ah, obrigado. Então, isto aqui, essas cores, é densidade. Quanto mais escuro, mais denso. Isto aqui é o mesmo círculo da RMTC, porém, no fundo está o Distrito Federal. Aqui está Gama, aqui está Planaltina, aqui está Sobradinho, aqui está Ceilândia, Taguatinga, está inclusive chegando aqui na Cidade Oriental, Valparaíso. Isto é o raio de atendimento da RMTC com o DF embaixo. Então, é o mesmo raio, 42 quilômetros. Moram aqui em Goiânia, 2,4 milhões e no DF, 2,9. E isto aqui é a densidade, que é bem denso lá, né, em Ceilândia, Taguatinga, Samambaia, Recandazemas, um pouco menos em outras áreas. Isto aqui é Rio de Janeiro. É o município do Rio de Janeiro, que tem 32 quilômetros de raio, com 6 milhões e meio, e também a densidade urbana, naturalmente, aqui na Zona Norte e na Zona Oeste do Rio de Janeiro, bem mais brando na região da Barra, da Tijuca e tudo mais. Aqui é a minha cidade, São Paulo. Município de São Paulo, num raio de 30 quilômetros, com 12 milhões de habitantes, e suas cores muito mais escuras, salvo aqui nessa área de transição rural. Só está fora aqui a parte bem da reserva ambiental e rural de São Paulo, que tem ali no fundo. E aqui é Belo Horizonte. Esse exemplo eu gosto muito. Belo Horizonte, com 2 milhões e meio de habitantes, igual nós aqui, num raio de 16 quilômetros. Compreendem? Bem, e aqui todo mundo junto. Lembrando que Belo Horizonte tem uma tarifa de R$ 4,05, salvo na alimentadora, que é mais barato, paga um complemento. O Rio tem 3,80, está numa briga lá, nunca sabe o valor, né? Hora sobe, hora cai. São Paulo tem 3,80, porém, com subsídio é como se fosse 5,70 por passageiro, subsídio que a prefeitura põe no sistema. O DF, a tarifa média, lá tem de 5, de 4, tem um outro valor que agora não me recordo. A tarifa média está em torno de R$ 4,00, dessa ordem, e se colocar o subsídio é R$ 5,90, subsídio público à tarifa. E Belo Horizonte, já mencionei, e o Rio de Janeiro também. Então, nós temos o que é importante, uma extensão territorial bastante significativa, natural também, vamos dar esse desconto, que o raio, se pegarmos Aparecida de Goiânia aqui, Trindade está aqui, tá?
Goianira está aqui. Se pegarmos um raio que pega Aparecida, nós vamos estar aí em torno aí de 25 quilômetros, um pouco mais. E aqui um outro fenômeno. Mapeamos no Google, fomos olhando lá, pedacinho por pedacinho, a imagem em 2000 e a imagem em 2016. Pegando cantinho por cantinho. E fomos mapeando e desenhando os novos loteamentos. Que dá para ver, né? Comparar as imagens, aqui surgiu um loteamento. Pode não estar ocupado, mas está implantado. E também vimos aqueles lugares onde aumentou a densidade de casas, de empresas, não importa. Bem, resultado. Comparando e desenhando todas essas áreas, nós crescemos 32% a área urbanizada nesses 15 anos que eu mencionei. E percebam as cores azuis. Os azuis são os novos parcelamentos que teve. Por que eu estou falando de amplitude de atendimento e de expansão da área urbana? Porque o ônibus tem que ir cada vez mais longe, buscar cada vez mais gente, e essas pessoas farão viagens cada vez mais demoradas, por mais que a gente faça infraestrutura de prioridade ao ônibus. Então, transporte é um serviço em rede, é que nem levar a rede de água, tem custo. Ampliá-la no território tem seu custo. E a gente, às vezes, esquece esse vínculo entre as coisas e vai crescendo cada vez mais sem medir seus efeitos. Não estou aqui dizendo que não é para crescer, só estou dizendo que isso tem um efeito nas contas do serviço de transporte. Aqui, esse mapa, ele separa o que é loteamento do que é adensamento. Em verde estão os loteamentos novos, e percebam que tem muita coisa espalhada fora da área conurbada, dos municípios além Aparecida, como Hidrolândia, Bela Vista, Araguaiânia. Tá? Não é que estamos falando aqui dos 5 que estão grudados, estamos falando também de uma área muito maior. Tanto é que Goiânia, a área aumentou nesse período 70 quilômetros quadrados, um crescimento de 31%, mas Goianira aumentou 88% a área de parcelamento. Mesmo Senador Canedo cresceu 70% a área urbanizada. Muito bem. Falar um pouquinho. Então fica aqui uma primeira conclusão. Temos um vínculo entre expansão urbana e atendimento. Isso tem um custo, como qualquer rede. Bem, resultados da pesquisa. Realizamos 583 mil viagens diárias na região. Esta é a quantidade de origens e destinos. Para realizar as 583 mil viagens, a população faz 1.100.000 embarques. Por quê? Porque integra, né? Correto? Então, quando você pega 2 ônibus para fazer uma viagem, já é 2. Se você usar 3, é 3, naturalmente. Até parece que, né, novidade. Então, o que acontece? Quando eu somo tudo isso, inclusive aqueles que só fazem um deslocamento, dá 1.100.000. Isso quer dizer que nós realizamos 1,87 deslocamentos, por viagem, que é uma medida da integração. E é alta, sem dúvida é alta. Tá? É comparável a São Paulo com o bilhete único, que é dessa ordem também. Tá? Então, a integração é um ponto importante, às vezes até exagerado, talvez, por isso que teremos que olhar a rede. Né? Mas ela é uma realidade. E só nos terminais desta rede passam 575 mil pessoas por dia. Nos 21 terminais, incluindo o Eixo Anhanguera. Só o Eixo Anhanguera são quase 250 mil pessoas por dia que transitam nele. Daí vocês veem a importância que é aquela infraestrutura. Goiânia não tem metrô. Mas funcionalmente, se falarmos em função estrutural, o Eixo Anhanguera faz isso. E passa muita gente, passa quase metade, 40% das viagens. Então, aquela infraestrutura não pode ser trabalhada simplesmente. E é natural que os pontos sérios de lotação
de segurança, de infraestrutura, estejam ali depositados. E que, quando a gente fala transporte, também é um outro problema muito sério. Porque não adianta mexer numa coisa, tem que mexer em todas as coisas, porque é vaso comunicante. Exemplo, o cidadão tem uma viagem muito bacana do Curitiba até o terminal Pari-Pelágio. Confortável, com ônibus bacana. Se ele chegar no Pari-Pelágio, for inseguro, se for desconfortável, se o ônibus estiver cheio, ele vai falar o quê? Que transporte coletivo é pontinhos. Vocês completam com a palavra que vocês quiserem. Tá certo? Porque é tudo junto. Aí então nós vamos sair do Anhanguera e vamos embora. Tiramos do Anhanguera. Só que o cidadão precisa do Anhanguera porque ele vai num outro terminal pegar outra linha para ir para o setor marista. Resolvemos isso, pomos uma linha para o setor marista. Mas espera um pouquinho, não é só o setor marista, ele também vai para o Pedro Ludovico, pomos mais uma linha para o Pedro Ludovico. E teremos então uma multiplicidade de linhas gigantesca. E aí talvez aquela meia dúzia de linhas estejam boas, mas o resto também não vai estar bom. E a população de Goiânia, de Aparecida, de Trindade vai continuar mal atendida. E o transporte vai continuar ruim. Portanto, infelizmente, para nós todos que militamos em transporte público, coletivo, não tem jeito. Nunca está todo mundo satisfeito. E a gente tem que trabalhar em tudo, infelizmente. Não dá para trabalhar só um bairro, só um lugar. Vai sempre alguém dizer, o transporte coletivo não é bom. Daí a complexidade que é esse problema, como também aqui já foi mencionado. E aqui a distribuição ao longo do dia. Terminais e embarques nos ônibus. Bem, o que nós temos? 40% reduz o entrepico. Aí talvez a fala do prefeito, né, ela aponta isso, infelizmente é uma coisa muito difícil de ser resolvida, que é a concentração de passageiros. E pior, poderíamos ajudar, se tivéssemos mais demanda no entrepico, o ônibus está disponível. A oferta está lá. E poderíamos ter uma produtividade melhor. Mas o que mais me assusta aqui é isto. A demanda do período da noite, após as 20 horas, cai 80% em relação ao período da tarde. Que cai sempre cai, é natural, é a volta para casa. Mas 80% é uma derrubada, isso é às 20 horas. Não estou falando que é às 23 horas. A demanda vai no chão. E aí, o que eu percebo pelos relatos, é uma questão de segurança. E eu mesmo já percebi que a cidade está vazia à noite. Não é de ônibus, nos carros também. A cidade está sem vida à noite por questões complexas. Como é que isso se distribui? Essas 580 mil viagens se distribuem. Goiânia responde por 3/4 disso. Viagens internas e viagens também para fora. Aparecida com 17% e assim sucessivamente. Vocês me perdoem estar andando um pouquinho rápido, mas acho que o tempo vai ser curto. E isto que está na tela é um mapa que a gente chama de origem, destino. Aonde estão as origens? Quanto mais escuro, mais origens, perfeito? Quanto mais claro, menos viagens. E aqui desse lado direito estão os destinos. Mesma coisa. Quanto mais escuro, mais concentração de destinos no pico manhã. Então, no pico manhã, nós vamos encontrar aqui a concentração nossa da área, e não é o centro histórico, não é a Praça Cívica e a Araguaia, Tocantins, não é só isso. É um centro muito ampliado de oportunidades. E aqui temos as áreas de origem, Senador Canedo, estamos aqui com a Zona Noroeste, com a região lá do Vila Mutirão e por aí vai. Estamos aqui com a região Oeste, aqui, se não me engano, é o Jardim Cerrado, Aparecida, Cidade Livre, Tiradentes e por aí vai. Isso é medido por densidade. Aqui fica melhor, porque aqui é total e aqui é densidade. Na densidade, nós vamos ter esta concentração de destinos que eu mencionei, que é uma área bastante ampla, e as origens no seu... E o que perdemos? Se a gente olhar historicamente, nós perdemos o miolo. O coletivo deixou de atender bem o miolo. Aqui uma distribuição
diariamente. Centro. Um centro que vai desde a rodoviária até aqui a Praça Cívica, um pouquinho mais, sabe? Um centro histórico mais amplo. 64 mil viagens. Isso aqui são números médios entre atração e produção de viagens. Novo Mundo, 19 mil. Senador Canedo, 16 mil. A região do Ateneu, que é uma região forte também, todo aquele eixo da Contorno, com 19 mil. A região noroeste, né, toda aqui. Campinas, 38. Bueno Marista, que é um polo importante, com 30 mil. E Aparecida, principalmente, com 26 mil no miolo central e 38 mil acima do anel viário. E aqui são mapas por município. Goiânia, pegando apenas a matriz de origem e destino de Goiânia. Picumanha. Picumanha é bom porque é domicílio, né? Viagem casa-trabalho, casa-escola, não tem aquelas voltas, né, que tem no meio do dia. Então você pode analisar o Picumanha como uma aproximação de viagens com origem na casa, na residência. Então o que nós vamos encontrar? Cores escuras, onde tem maior participação das viagens. E, de novo, vamos encontrar lá na Zona Noroeste, na região lá do Balneário, naquela região toda do Recanto do Bosque, aqui na região do Guanabara, na região lá da zona lá do Novo Mundo, aqui no Parque Ateneu, aqui lá na região oeste, no Cerrado, por aí vai, Goiânia Viva, e aqui no Itaipu, e áreas intermediárias, a grande concentração hoje de viagens pelo coletivo. E reforça o que eu disse há pouco. Cadê o miolo? O miolo está andando proporcionalmente, se tivéssemos uma origem de destino, provavelmente mais de automóvel, mais de motocicleta e, por outros modos, motorizados individuais. E aqui a atração, destino. E o que acontece com Goiânia? Tem destino para tudo quanto é lugar. Não é só o centro que é a área de interesse. Tem destinos. Tudo que é corzinha aqui pintada, maior ou menor intensidade, é destino de viagem. E aí nós pegamos o seguinte, vamos alocar esta matriz andando no sistema viário de ônibus, nas linhas de ônibus. Então vocês vão perceber, isso aqui é só Goiânia. Se Goiânia só existisse ela, não existisse nenhum outro município, ela estaria andando desta forma. Os principais eixos, e aqui está o eixo Anhanguera, aqui está o Pelágio, aqui está o centro, aqui está a T9, a T7, a JK, vai lá para a região do Garavelo, aqui está Rio Verde, a T63, a 94, a 80, 84, 90, aqui está a Goiás Norte, aqui está Marechal Rondon, aqui está a rodovia lá, a bandeira, eu nunca lembro o nome dela. E aqui está a Via do Povo. Bem, no fundo, andaria assim. E vocês vejam que tem gente vindo para Aparecida, de Goiânia. A espessura, obviamente, é pequena, porque a escala é uma escala de 7.500 pessoas, que é o máximo aqui. Mas tem gente vindo para Aparecida, para o distrito, para o centro, para tudo quanto é lá, para Trindade, tudo mais. Mesma coisa para Aparecida. Isolamos Aparecida. E aí está Aparecida, com a sua concentração de viagens, também na borda periférica, um pouco diferente de Goiânia, tem o miolo. Aqui é o Santa Luzia, Bela Vista, aquela região lá. Canto. E aqui os destinos de quem mora em Aparecida. De novo, tem internas, óbvio. Aqui é o polo empresarial, aqui. Aqui é a região do Garavelo, da Avenida Igualdade, tudo mais. Aqui é o centro expandido de Goiânia e tem gente indo para tudo quanto é lado. E aqui é o mesmo mapa. É Aparecida andando. 3 grandes eixos, a BR, o eixo da Diamante, da São João, o eixo da GO, da JK, e depois aqui indo lá para o corredor T7, T9, e aqui em Goiânia o eixo Norte-Sul. De novo, tem gente, mas tem gente que faz Aparecida Goianira? Tem. Pouquinho, mas tem. De ônibus. Faz uma volta grande, aliás, né? Mas faz. Eu tenho gente vindo para Senador Canedo, tenho gente espalhado em toda a Goiânia. Não é só o centro, não é só isso. Senador Canedo, desculpa. Trindade, mesma coisa. As cores escuras é o percentual de origem de viagens. E destino em tudo quanto é lugar. Também.
E aqui é o mesmo mapa. A saída lá de Trindade, pela rodovia dos Romeiros, a entrada aqui do eixo Anhanguera, e também vai ter gente se espalhando por todo lugar. Essa pegada aqui é porque aqui tem o bairro Palmares, né? Se não me engano, Palmares, que tem uma saída pelo eixo de Goianira, mas é Trindade, por isso que está aqui. Então, isso tudo aqui são destinos, e aí todo mundo percorrendo eles na malha. Aqui, Senador Canedo, e também sua mancha de distribuição. E aqui, voltei. As escalas, gente, dos mapas variam, viu, gente? Tá? Então, cuidado que não comparem a grossura de Canedo com a grossura de Goiânia, porque eu só mudei a escala para ter percepção para vocês disso. Muito bem, aqui está a saída principal, aqui está a saída lá da Goiás Carne, lá do outro eixo, aqui está a sua distribuição também. Percebam aqui gente vindo também para o eixo sul, vindo para Aparecida, vindo, bem, se distribuindo em Goiânia de toda forma. E Goianira, por fim, também, aí tem gente em Goianira para Aparecida, tem gente também aqui para o setor pela Mutirão, tem gente pela T10, tem gente vindo para quanto é lado. E aqui, rapidamente, o eixo sul de Hidrolândia, né? Nova Fátima, aqui a área da sede, e a distribuição. Parece um rastro, né? Natural. É assim mesmo, as pessoas procuram trabalhar próxima de onde moram. Às vezes não conseguem, mas é isso que é natural. Mas vai ter gente vindo aqui para tudo quanto é lugar do território. O eixo sudeste, Abadia, Guapó, mesma coisa. A região de Nova Veneza, de Santo Antônio, de Nerópolis. Nerópolis ganhou uma rede própria, local, algum tempo atrás. Aqui, o eixo de Teresópolis, né, o eixo de coisa, e sempre olhando isso aqui, gente. Aonde que as pessoas estão indo dessas cidades. São poucas, viu, gente? Cuidado que são poucas. Mas se distribuindo no território todo. Bem, subproduto disso é interpretar o que é viagem externa e interna. Quem depende mais do quê? Goiânia, 80% das viagens são internas ao território do município. Natural, é a capital, os empregos, né? Não tem muito porquê, tirando alguns casos, exportar viagens, né? Ir para fora. Mas 20% dos usuários vão para destinos fora de Goiânia. Aparecida já é 40%, 60%. 40% das viagens são internas e 60% são viagens para fora, em especial para Goiânia. E aí a gente começa a pensar um pouco. Porque como Aparecida foi crescendo e continua crescendo, a rede foi sempre estruturada para Goiânia, para aqueles 3 eixos que eu mencionei, né? Está em vermelho naquela figura, né? E aí o que acontece? Como é que estão as viagens internas? De repente a gente vai perdendo gente no coletivo, porque tem ligações mal articuladas. Percebam que é uma questão histórica, de desenvolvimento de expansão periférica. Mesmo Goiânia, se a gente fizer um raciocínio por algumas regiões, também pode ocorrer. É uma questão de gênese, de origem, de como as coisas começam. E cada vez que os municípios são mais dependentes, isso aumenta. Senador Canedo, 78% é para fora, Trindade 80%, Goianira 87%. Perfeito? E aí, nós temos uma análise de fluxos, de linhas de fluxo. Então, são os desenhos que vocês devem estar achando que é arte abstrata. É um pouco. Né? São linhas de fluxo, ou seja, intensidade de ligações. Aqui estão as que têm mais de 2.000 viagens dia, aqui de 1.000 a 2.000 e assim sucessivamente. Aqui cada vez vai diminuindo a intensidade da troca. Aqui é uma troca de 750 viagens, aqui é uma troca de 1.000, aqui é uma troca de 250 a 500 viagens. Resultado, nós temos uma quantidade enorme de pares de origem e destino, que atendem às vezes pouca gente, mas são numerosos pares. 70% dos pares atende 21% da demanda. E logo, logo vocês vão entender por que eu estou falando tanto isso.
E aqui, como exemplo, pegamos a matriz e vamos entendê-la um pouco. Nós temos viagens que são tipicamente radiais, que a gente chama para o centro, para o eixo do centro. Viagens diametrais, que cruzam o centro. Sai lá, sei lá, do Guanabara e vem aqui vai lá para T7. Uma linha que atravessa o centro. Ou do setor universitário. Nós temos viagens que a pessoa fica no eixo, indo para o centro. Eu estou ali na 85, mas não chego para o centro, mas eu estou na 85. E tenho viagens que são perimetrais, tipo interbairros, né? Laterais. E no fim eu tenho as viagens locais. Resultado, em Goiânia, 28, 23, 51% são perimetrais e locais. E a RMTC inteira dá 56%. Então a gente tem muita atenção com o que é radial. O foco no centro. A cidade não é mais o centro só. A cidade contemporânea que nós vivemos tem emprego distribuído em todo quanto é lugar. Todo mundo estabelece as oportunidades de atividades. E isto cria um outro problema para nós. Antigamente era mais fácil. Faz uma linha para o centro e está resolvido. O povo trabalha lá, os escritórios são lá, o banco é lá, o jornal é lá. O jornal não é mais lá. Perfeito? Então, tudo isso vai criando uma diversidade de atendimento, mais um complicador para nós. Era mais fácil no passado. A cidade era menor, ia tudo para o centro, fazia umas 3 meia dúzia de linha boa, e aí ia. O eixo Anhanguera é dessa época, até. Então, concluindo todo esse raciocínio, a dispersão é elevada na RMG, mas natural. Não vamos brigar com ela, não. Ela é fruto dessa diversidade. E, como consequência, a integração é fundamental. Não se consegue. Aliás, desculpa, em nenhum lugar do mundo. O conceito é conectividade, o conceito é articulação. Pode ser tempo esgotado? Meu Deus do céu. Bem, o que não significa que a rede não deva ser atualizada. Me permitam mais 10 minutinhos só, tá bom? Eu vou tentar falar 1 hora e 10 minutos. Tá? Bem, 46% das viagens não são integradas e 54% são integradas, com variação por município. Usam 2 linhas de ônibus, 28% das pessoas, mas usam 3 linhas, 21%. Exemplo, saí do Curitiba de novo, caí no Pelágio, vou na Praça A e pego outra linha. Peguei 3 linhas. Perfeito? E 21% faz isso. Isso dá uma medida dessa conectividade de rede. Vou pular esse mapa porque é aquele por cidade. Uma coisa importante a falar é da evolução, ou talvez da involução da demanda, que é melhor. Porque perdemos, de 2012 a 2016, 26% dos passageiros. Isto é um desastre. Infelizmente, digo eu, não para Goiânia, para o Brasil, todos estão caindo igual e acho que mais à frente vão falar sobre isso. Né? A queda absurda de passageiros. Eu compilei uns dados até há pouco, a gente está fazendo o plano de mobilidade de Salvador. As 580 mil passageiros dia, viagens dia que temos aqui na RMG, é quase a demanda de Salvador no domingo, que é 540 mil. Tudo bem que tem praia lá, né? Mas convenhamos. 580 mil viagens dia a pouco. E já tivemos 800 mil, 700 mil, sei lá. E isto foi, a partir de 2013, foi caindo, parece um relógio. Todo ano cai a mesma coisa. Se vier um alienígena, vai dizer que tem alguma regra cósmica que faz com que isso aconteça. Muito bem. E aí fomos investigar se isso se concentrava em alguns horários. 2004, 2008. Isso aqui é ao longo do dia, viu, gente? 2012, 2013, 2014. Vocês percebam que as coisas começaram a cair em 2014. 2015, 2016. Estamos perdendo passageiro em todos os horários do dia. O sábado, é isso aqui, ó. Olha a atenuação do pico.
E não foi escalonamento de horário. É viagem perdida mesmo. E domingo? Domingo, nem o que eu brinco, que é o pico da sogra, tem mais. Que é a volta da casa, né? A volta do lazer, a volta da família, a volta da igreja, sei lá qual é. Nem isso temos mais. Ó. E à noite, então, não existe mais. E estamos crescendo. Aqui é Trindade, comparando 2 anos, 2017 com 2016. Estamos crescendo em algumas regiões e fora de Aparecida, de Goiânia. E estamos perdendo o miolo. Oferta, vou pular aqui rápido, porque eu tenho pouquíssimo tempo, né? Estão aqui olhando para mim já. E vou falar, talvez, de alguns elementos importantes, dado que o tempo é curto. Primeiro, nossa produtividade baixa. IPK equivalente àquele passageiro por quilômetro que, teoricamente, remunera o serviço. 1,29. Transportamos por ônibus 721, mas que vira a receita 249, porque tem as integrações, tem as gratuidades, tem tudo. E a receita por ônibus é da ordem de 27 mil, que é pouco. Não dá sustentabilidade ao investimento. Isso é um problema de todos. Aqui a rede, vou dar uma pulada nisso, que é o desenho da rede de linhas locais, estruturais. Nossa área de atendimento, a gente atende hoje 48% da área urbanizada até 15 quilômetros e 40% até 30. Extensão do sistema viário. Somando ida e volta das linhas, são 2.400 quilômetros de vias. Você divide por 2, porque, afinal de contas, a via tem 2 sentidos, são 1.200 quilômetros de vias na região que anda ônibus. Tempo de viagem. Fizemos um trabalho de medir trecho a trecho a velocidade dos ônibus, os tempos. No pico manhã, abaixo de 15 por hora, 209 quilômetros operam nessa velocidade. De 15 a 18, 259. Portanto, ruim e muito ruim, 468 quilômetros percorrido pelos ônibus estão operando em velocidades abaixo de 18 por hora. E aqui um desenho do centro ampliado, expandido, ampliado, onde o vermelho, vocês conhecem o mapa dos Google, né? É velocidade baixa e laranja, intermediária, e assim vai indo. Vou pular isso aqui. E à tarde, a coisa piora um pouco. São 528 quilômetros abaixo de 18 por hora, destes 230 quilômetros abaixo de 15. E, de novo, uma coisa importante, monitorar a velocidade, ter parâmetros de desempenho é muito importante, para a gente poder avaliar o efeito disso no tempo de viagem das pessoas. E aqui é o mesmo mapa, à tarde, com uma maior incidência dos vermelhos, né, e dos laranja, que é 12 por hora, 15, de 15 a 18. Os verdes e cores claras estão um pouco presentes. Pulo essa parte de infraestrutura, talvez só chamando a atenção que temos 30 quilômetros de extensão viária com tratamento de prioridade ao ônibus. Aí está o eixo Anguera, está o corredor universitária, está a 84, 90, né? Pequenos segmentos. E temos mais 22, né, em obras do BRT Norte-Sul. E temos projetos de 40, 50 quilômetros de faixas exclusivas para executar. 21 terminais, que tem uma área enorme, 60 mil metros quadrados, 65 mil metros quadrados de área construída. Pontos de parada, 6 mil, metade com abrigo, e a gente sabe que precisa muito qualificar a manutenção, isso não precisa aqui eu falar. Estou acabando. Carregamentos, aqui são a distribuição dos embarques na região, e aí, de novo, toda a nossa catapora mais intensa na periferia, e aqui o desembarque, com a grande concentração nesse centro expandido aqui. Aqui os terminais, e aqui é o carregamento da malha viária, onde se destacam os nossos principais eixos, em especial o eixo Anhanguera. E aqui uma informação fechando, praticamente,
que é obtida do simulação. As pessoas que andam de ônibus na região, do total do dia, percorrem 7 milhões de quilômetros, somando os deslocamentos da população. Parece bastante, né? E é bastante mesmo. A extensão média da viagem da pessoa é de 12,4 quilômetros. Óbvio que tem viagens bem longas e tem viagens bem curtas. Gasta-se 730 mil horas para andar esses 7 milhões de quilômetros do dia, o que resulta uma velocidade dentro do ônibus média de 15,8 km por hora. Só que eu tenho que somar agora, e aí vocês vão ver a dificuldade da competição com o modo individual. O cidadão tem que caminhar até o ponto, óbvio. Ele tem que esperar o primeiro ônibus, natural. E ele tem a transferência, quando precisa, num terminal. Somando isto, a velocidade do deslocamento, origem e destino cai para 9,5. E é o que dá. Porque o automóvel é 20 por hora, 22. O ônibus sempre anda metade do carro, quando soma tudo. Porque quem está de carro, salvo algumas situações, sai de ponta a ponta e não tem que caminhar muito, nem tem que esperar nada. É esta competição que se estabelece modal. Não estou dizendo que não tem que ter carro, e muito menos temos que brigar com eles. Só estou dizendo que é necessário equidade nos espaços públicos e nas prioridades. Afinal, quem está andando de ônibus realmente mora muito longe, porque a terra é mais barata não sei aonde, foi morar lá, até por apoio de programas governamentais, ou pela política de desenvolvimento urbano, e ainda por cima tem uma viagem penalizada. Tudo de ruim. E aqui está a divisão desse tempo. Está meio escuro, né, para vocês. 60% é dentro do ônibus, 11% é nas integrações, 11% na primeira espera, que aqui na integração também considera as outras esperas, e 18% de caminhamento. E aí vai de novo entrar algo que eu, aliás, parabéns pelo vídeo, que apresentou bem na abertura, porque tem a calçada, tem que chegar no ponto, tem o abrigo, tem o terminal. A viagem do transporte coletivo é muito mais complexa do que a viagem do individual. E ainda tem um agravante. O pavimento ruim afeta os dois. Com ônibus, pior, porque aquela massa metálica trabalha diferente do automóvel. Se a gente reclama no carro, imagina aquela casca toda, rangendo, barulhenta, e todo mundo reclamando. Buraco na rua, ondulações, lombadas e tudo mais. Então, isto é o leito que a gente anda. E aqui uma relação de capacidade com oferta, onde está vermelha que está faltando viagem, tem nível de serviço ruim. E nós percebemos isso na pesquisa do trabalho, a incidência que é de viagens com um nível de lotação que realmente é elevado, e em especial no eixo Anhanguera, por conta de todo o modelo operacional, mas isso também tem em muitíssimas linhas. Encerrando, próximos passos, continuar estudando. Redesenhar a linha, avaliar, discutir com os municípios, discutir uma pauta de prioridade para o ônibus, rever o plano de oferta, inclusive a tipologia de frota, discutir um modelo de tarifa de remuneração, aí estou falando de meios, e finalizar esse plano. Fazer estudos como esse, isso aqui é de Goiânia, de ligações possíveis, de Aparecida, e, portanto, trabalhar bastante. Então, eu agradeço a vocês a paciência de ter me ouvido falar de tanto número, tanto mapa, tanto gráfico. Vocês consumiram 20% ou 10%, já estou feliz. Tá? Muito obrigado.